Olá, meus queridos, minhas queridas, obrigada por estarem aqui me acompanhando nessa leitura. Eu continuo no capítulo 8 do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, o título Relacionamentos Iluminados e no subtítulo Relacionamentos como Prática Espiritual. E esse já é o terceiro vídeo compondo esse subtítulo. Então, por favor, assistam os vídeos anteriores para que vocês possam compreender. Algumas dessas divisões são feitas pelo autor, mas outras divisões eu estou fazendo para que não se tornem vídeos muito extensos, né? Muito extensos e cansativos, e para que possa ser ouvido, assistido no tempo de um cafezinho, no momento de descanso, de folga, tá? Então, vamos acompanhando. Estamos na 8ª parte, que nos diz assim: suponho que sejam necessários 2 pessoas para transformar um relacionamento em uma prática espiritual, conforme você sugeriu. O meu parceiro, por exemplo, continua com suas antigas atitudes de ciúme e controle. Já chamei atenção para isso inúmeras vezes, mas ele é incapaz de perceber. Então, isso é uma afirmação que é feita para o autor, né, por alguma das pessoas que estão estudando com ele. E aí vamos ver que resposta o autor traz para essas observações. Quantas pessoas são necessárias para transformar a sua vida em prática espiritual? Não se incomode caso o parceiro não queira cooperar. É através de você que a sanidade, ou seja, a consciência, consegue chegar a este mundo. Você não tem de esperar o mundo se curar ou alguém se tornar consciente antes de poder alcançar a iluminação. Pode ter que esperar para sempre. Se a gente for esperar pela iniciativa dos outros, que o mundo mude para eu mudar, que o meu parceiro mude, desperte para eu querer despertar, não podemos passar toda uma existência, né? Na frustração, no desânimo, né? No ostracismo, na revolta, né? Às vezes ao contrário. Então, ele está dizendo aqui, né, que a responsabilidade é nossa, é individual, não é? Então, se vocês estão acompanhando até aqui, sigam acompanhando, mas lembrem, já deixa um like aí, acostumem-se a deixar o comentário, a opinião, mesmo se você discorda desse olhar, das observações, ou se você acrescentaria mais alguma coisa. Isso também nos ajuda, tá bom? Então vamos seguir. Não acuse o outro de não ter consciência. No momento em que a discussão começar, é sinal de que você passou a se identificar com uma posição mental e a defender não só aquela posição, mas também o seu sentido do eu interior. O ego está no comando. Você acabou de ficar inconsciente. Às vezes isso pode servir para apontar certos aspectos do comportamento do parceiro. Se você estiver muito alerta, muito presente, pode agir sem o envolvimento do ego, sem culpar, acusar ou fazer o outro se sentir errado, né? Então, cada um é que tem que desenvolver esse processo de autoconhecimento, de autoeducação, né? Estar atento a si, às suas ações, às suas reações, né? A sentir como é que as coisas estão ressoando dentro da gente, a começar a conhecer, perceber o outro, né? Também. Se o outro se comportar de modo inconsciente, abandone qualquer julgamento. O julgamento tanto serve para as pessoas confundirem o comportamento inconsciente com quem elas são de verdade, quanto para projetar a própria inconsciência sobre a outra pessoa.
e se enganar por causa disso, sobre quem elas são. Então a gente cria uma idealização e projeta no outro. E aí passa a ver o outro como o príncipe encantado, a princesa encantada, mas a pessoa, ela está recebendo essa projeção nossa. Ela não tem obrigação nenhuma de corresponder a essa idealização que a gente criou e projetou nela, né? Então é bem importante, né? Então, se o outro se comportar de modo inconsciente, abandone qualquer julgamento. O julgamento tanto serve para as pessoas confundirem o comportamento inconsciente com quem elas são de verdade, quanto para projetar a própria inconsciência sobre a outra pessoa e se enganar por causa disso sobre quem elas são, né? Abandonar qualquer julgamento não significa não reconhecer a disfunção e a inconsciência quando deparar com ela. Significa ser, abre aspas, ser o saber e não ser, abre aspas, a reação, fecha aspas, e o juiz. Então, assim, ser, manter-se consciente diante de toda e qualquer situação, né? Ser o saber e não aquele que reage, que explode, que julga, que acusa, né? Não ser a reação e nem ser o juiz, né? Você não vai nem querer reagir ou poderá reagir e ainda assim ser o saber. O espaço no qual a reação é observada e onde ela se permite existir. Em vez de brigar com o escuro, você traz a luz, né? Em vez de reagir a uma desilusão, você vê a desilusão, mas, ao mesmo tempo, enxerga através dela. Então, a gente diz, me desiludi com fulano, com fulana. Que bom, né? Porque a gente estava projetando tanto qualidades quanto defeitos no outro, né? Para que a pessoa atenda a necessidades que são nossas. Então, ser o saber cria um espaço nítido de presença amorosa que permite a todas as coisas e pessoas serem como elas são. Não existe maior catalisador para que a transformação aconteça. Se você adotar essa prática, o outro não conseguirá ficar com você e permanecer inconsciente. Ou seja, a gente também vai estar ajudando o parceiro, a parceira, o amigo a se despertar, a despertar para a vida de uma forma mais ampla, né? Ampliar seus horizontes. Se os dois concordarem em fazer do relacionamento uma prática espiritual do casal, tanto melhor. Podem contar um ao outro os pensamentos, os sentimentos, tão logo apareçam, ou assim que uma reação desponte, de forma que não haja tempo para surgir um espaço em que uma emoção não dita ou desconhecida ou uma queixa possa se agravar e se desenvolver. Aprenda a expressar os seus sentimentos sem culpar ninguém. Aprenda a ouvir o parceiro de um modo aberto, sem reservas. Dê ao parceiro espaço para se expressar. Esteja presente. Acusar, defender, atacar, todos esses padrões destinados a fortalecer ou proteger o ego ou a atender às necessidades dele irão se tornar supérfluo. Olha só, né? Então, o relacionamento vai para um outro padrão, para um outro nível, né? De compreensão, de apoio recíproco, né? Dar espaço aos outros e a si mesmo é fundamental. O amor não consegue florescer sem isso. Quando você tiver removido os dois fatores que destroem os relacionamentos e o seu parceiro tiver feito o mesmo,
vocês vão sentir a alegria do desabrochar do relacionamento. Em vez de refletir o sofrimento e a inconsciência, em vez de satisfazer as necessidades mútuas, viciadas do ego, vocês vão refletir para o outro o amor que sentem lá no fundo, que surge com a realização da unidade de cada ser com tudo que existe. Esse é o amor que não tem opositores. Se o seu parceiro continua identificado com a mente e com o sofrimento, mas você já se libertou deles, vai ser um grande desafio. Não para você, mas sim para ele. Não é fácil conviver com uma pessoa iluminada, ou melhor, é tão fácil que o ego acha extremamente ameaçador. Lembre-se de que o ego precisa de problemas, disputas e, entre aspas, inimigos, para fortalecer o sentido de separação de onde tira a sua identidade. A mente do parceiro não iluminado ficará profundamente frustrada porque não encontrará resistência às suas posições rígidas, o que significa que ela vai se tornar insegura e enfraquecida, além do, abre aspas, perigo de essas posições desabarem todas juntas, resultando na perda do eu interior. O sofrimento do corpo pedirá uma resposta, mas não irá obtê-la. Sua necessidade de discussões, dramas e disputas não será atendida. Mas, atenção, algumas pessoas que são fechadas, retraídas, insensíveis ou distanciadas dos sentimentos podem imaginar que são iluminadas e tentar convencer as outras disso. Elas podem sustentar que não existe, abre aspas, nada errado com elas e que o erro está no parceiro. Os homens têm mais tendências a agir assim do que as mulheres. Talvez vejam suas mulheres como irracionais ou emocionais, mas se você consegue sentir suas emoções, não está muito distante do radiante eu interior que está logo ali sob elas. Se você age mais com a cabeça, a distância é muito maior e você vai precisar colocar emoção no corpo antes de poder alcançar o corpo interior. Se não houver uma emanação de amor e de alegria, uma presença completa e uma abertura na direção de todos os seres, então não é iluminação. Outro fator indicativo é o modo da pessoa se comportar em situações difíceis ou desafiadoras, ou quando as coisas vão mal, entre aspas. Se a sua, entre aspas, iluminação é uma ilusão egóica do eu interior, a vida logo vai lhe apontar um desafio que fará aflorar a inconsciência sob qualquer forma. Medo, raiva, defesa, julgamento, depressão, etc. Se você estiver em um relacionamento, muitos desses desafios vão se manifestar através do seu parceiro. Por exemplo, uma mulher pode ser desafiada por um homem indiferente que vive quase exclusivamente em seu próprio mundo. O desafio está na inabilidade dele em ouvi-la e não dar a ela atenção e espaço para ser alguém, decorrente da falta de presença dele. A ausência de amor no relacionamento, que normalmente não é percebida pela mulher, que normalmente é mais percebida pela mulher, corrigindo, né? Do que pelo homem, vai desencadear o sofrimento na mulher. Através dele, ela vai atacar o parceiro, culpando-o, criticando, atribuindo-lhe o erro, etc. Agora, o desafio passou a ser dele. Para se defender contra a agressão desencadeada pelo sofrimento dela, que considera totalmente sem razão, ele vai se aferrar cada vez mais às suas posições mentais, enquanto se justifica, se defende ou contra-ataca. Isso, no fim, pode até mesmo vir a ativar o sofrimento dele.
Quando as duas partes foram dominadas, é sinal que atingiram um nível de profunda inconsciência. Isso não vai ceder, até que as duas partes tenham se abastecido de muito sofrimento e entrado então no estágio de calmaria, até que tudo volte a acontecer. Cada desafio, como aqui descrevi acima, contém uma oportunidade disfarçada para atingir a salvação. Né? Sempre que aflora esses conteúdos difíceis, dolorosos, é também ali uma oportunidade que se abre para superar essas mesmas barreiras internas. Né? Por exemplo, a hostilidade da mulher pode se tornar um sinal para o homem sair do seu estado identificado com a mente, despertar no agora, estar presente, em vez de ficar cada vez mais inconsciente. Em vez de descer, entre aspas, o sofrimento, a mulher poderia ser o saber que observa o sofrimento emocional em si mesma, acessar o poder de agora e iniciar a transformação do sofrimento. Isso iria evitar a projeção compulsiva e automática do sofrimento para o mundo exterior. Poderia expressar seus sentimentos para o seu parceiro. Naturalmente, não há uma garantia de que ele vai escutar, né? Mas é uma boa oportunidade para ele se tornar presente e quebrar o ciclo doentio de uma representação involuntária de seus velhos padrões mentais. Se a mulher perder essa oportunidade, o homem poderá observar sua própria reação emocional e mental ao sofrimento dela, a maneira como ele se coloca na defensiva em vez de ser a reação. Poderá então identificar o momento em que começa o seu próprio sofrimento e trazer consciência às suas emoções. Assim, um espaço de consciência pura, claro e sereno passaria a existir. O saber, a testemunha silenciosa, o observador. Essa consciência não nega o sofrimento e, mais que isso, está além dele. Permite que o sofrimento aconteça, ao mesmo tempo que o transforma. Ela tudo aceita e tudo transforma. A mulher poderia facilmente se juntar a ele nesse espaço, através da porta que acabou de ser aberta. Né? E aqui eu me lembro muito de Jung, né? Quando ele traz a figura do ânimo, da ânima, né? Ânimos, que é os aspectos masculinos dentro da mulher, a ânima, que são as características e o aspecto feminino dentro do homem, né? E que a ânima, ela é formada no homem a partir de características das mulheres com quem ele conviveu ao longo daquela existência, como se fosse uma colagem de atributos e vivências que ele teve com as mulheres, né, da origem. E no homem e na mulher também, né? O ânimos é uma colagem, junção de atributos que ela viveu com relação, que ela vivenciou dos homens com quem ela conviveu, né? Desde o pai, avô, tio, irmão, todo. Então, aquilo tem aspectos. Então, na verdade, nós estamos sempre acompanhados de toda uma bagagem arquetípica que influencia a maneira de ver o outro, de se entender dentro de um relacionamento, né? A partir do que a gente viu e presenciou nos diferentes casais com os quais a gente conviveu. Então é muito complexo, né? Nós percebemos que o outro é um outro universo, mas também que o outro é a nossa oportunidade de ver aspectos da vida que a gente não veria se não fosse trazido através da experiência, da forma como o outro percebe a vida. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado até aqui.
ainda não é o final do capítulo 8. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de deixar um like. E quem chegou agora, saiba que esse livro eu estou lendo ele na íntegra. Então, se quiserem pegar um pouco mais sobre o observador silencioso, tem lá nos primeiros vídeos quando ele explica esse princípio do observador silencioso, tá bom? Um abraço a todos.